Enfim, o Flamengo é muito sensível. Gostei muito dessa frase do Fred. Para mim, ela é perfeita. E se o Flamengo é muito sensível, o Gabigol também é muito sensível. E Vinícius Júnior é um dos jogadores mais sensíveis dos últimos anos. O fim de Vinícius Júnior, Chico, para você começar. 16º posicionado na bola de ouro, sendo que era para ter sido o primeiro na passada. Uma queda brutal de rendimento que em posições da bola de ouro é exagerada, mas no campo é visível o quanto que a bola de ouro afetou o Vinícius. Então estamos na distância de uma bola de ouro para outra e eu acho que é tempo de falar da queda de Vinícius Júnior. O Real Madrid de Xabi Alonso. E aí? Cara, se você traçar uma linha, sei lá, pra live 30, que foi aquela live, não sei, acho que até depois, que foi a live que a gente entrou bravo aqui, que a gente entrou, que foi quando saiu que o Rodri, que foi uma notícia antecipada, que o Rodri ganharia. Acho que tinha dois caminhos, né? Naquele momento, pô, o Vinícius foi roubado, perdeu. Você tinha dois caminhos. Ou o niilismo completo, que é o Vinícius acabou, Vinícius, ou a Vinícius vai usar isso de energia, vai para cima, tal. E pelo que eu me lembro, o clima da live foi muito niilismo, foi muito assim, acabou. E eu acho que eu dei uma olhadinha na cerimônia e vendo as reações, é muito essa sensação, porque aconteceu o que aconteceu, o Vinícius ficou em 16º e é isso. E não tem mais nada, e ninguém tá falando nada, e ele de fato perdeu. E claro que futebol, tudo pode mudar, e ele pode uma hora usar isso, mas a minha impressão é que, pô, de fato perdeu. Que ele de fato tá lá no Real Madrid no banco, ninguém confia nele na seleção, ele ficou em 16º na bola de ouro, e se você faz essa linha e pega o dia que o Rodri ganhou, você fala, caralho, não teve, o efeito foi o fim dele. Não foi, não tem uma grande narrativa, uma grande história. Ele acabou, o que parece. Ninguém tá falando. Tá, foi 16º. Justo. Eu não acho justo, não. Se fosse para fazer uma lista, mas claro que os critérios são obviamente diferentes do que a bola de ouro usa. E se é para falar um pouquinhozinho de bola de ouro, é o que a gente sempre fala. Foda-se. Não mede melhor jogador de forma alguma. E, obviamente, o Vini não é o 16º melhor jogador do mundo, se você for pegar na essência da palavra de melhor jogador do mundo. Com certeza não tá aí. Mas eu acho que a grande questão é mesmo fazer esse exercício de voltar um ano atrás, falar qual era a sensação, e olhar hoje e falar, que merda, cara. Puta, ele Aconteceu exatamente o que a gente achou realmente, que realmente, realmente é niilismo, sabe? Realmente a gente tava puto e é isso. É ficar puto. Não tem nada. Não tem nada além disso. E Não o tem. ambiente ajuda muito, né, Fred? Xabi Alonso chegou, não tá dando minutos. Cara, eu acho que a coisa estava muito bem desenhada a partir do momento que o Real Madrid anunciou o Mbappé, né? Eu acho que, enfim, não tinha como sair disso. É uma escolha que o Real Madrid fez também em relação a isso. E algo que o Vini aceitou absolutamente, né, de bom grado. Claro, não sei o que poderia fazer para ir de encontro a essa situação. Não sei, não consigo imaginar também, porque hoje em dia tem sido muito difícil, né? Tem sido muito difícil para alguém bater de frente nesse nível, e principalmente porque é um jogador brasileiro que tem toda a dúvida do seu próprio país, bater de frente contra o Mbappé, que sai do PSG sendo implorado para ficar pelo presidente da França. Então acho que é muito difícil. Era muito difícil para o Vinícius Júnior bater de frente, e eu acho que ele até fez alguma menção de fazer alguma coisa assim, talvez aquela coisa de aceitar, ficar um pouquinho, mas já foi completamente engolido, né? Essa é a grande realidade. Até porque o Ancelotti saiu, e também, que era absolutamente natural, pela forma como as coisas foram sendo conduzidas. E aí chega o Xabi Alonso, que, claro, acho que, os indícios que ele deu do minuto 1 já deixavam muito claro o que seria, né? Essa relação dele com o Vinícius Júnior, o que seria até o próprio desempenho do Vinícius Júnior dentro de campo. Então, não tem muito o que ele fazer. Agora, ele pensar num. Eu acho que já é hora dele pensar num passo adiante, né? Sair do Real Madrid.
Tá na hora, né? Expulsaram ele do Real Madrid, no final das contas é isso. Foi traído, né? No final das contas ele foi traído. Essa é a grande questão. E, bom, agora é a hora dele pegar isso e ir para outro canto e tentar arranjar espaço e narrativa em outro canto. Vai conseguir? Não vai. Vai conseguir? Não vai. Não vai. Não vai em nenhum lugar do mundo, tá? Não vai em nenhum lugar do mundo. Não vai ser na Premier League, não vai ser em nenhum outro lugar, porque no PSG ele não vai, e também com o Luiz Henrique pouco adiantaria. Entendo que Kvaratskhelia lá também não vai, não vai acontecer. O único movimento razoável, inteligente e grande e que podia botar fogo nessa lenha. É Barcelona, meu. É a única coisa que ele poderia fazer para contrapor essa situação. Vai? Também não vai. Também não vai ter coragem de fazer isso. Não só ele não vai ter coragem, como não é para ele ir, não vai. Provavelmente deve ter cláusula no contrato dele, porque ele não Flamengo, pode. Ia falar isso aí, ó. O Osório falou. Vai voltar para o Flamengo, né? Bom, ele ganha o PIB do Brasil, praticamente. Então, vamos ver. Talvez arranje algum financiador aí, enfim, financiamento. Cara, eu acho que para pensar em reviravolta de carreira, o Vinícius tem um timing. Janela de verão. Porque a única coisa que pode salvar a carreira dele é uma grande Copa do Mundo. E uma grande Copa do Mundo mesmo, assim. Não precisa ganhar, mas sendo nitidamente um cara decisivo pela seleção brasileira. E ele fazendo isso com a energia de agora, no ambiente de agora, não vai acontecer. Ele não faz... Se ele chegar na seleção brasileira, vindo do Real Madrid, ele não vai fazer uma grande Copa. Porque ele tinha um lugar em que a desconfiança não pairava. Real Madrid do Ancelotti. Não existe mais Ancelotti. Só existe a desconfiança. Ele não consegue jogar mais de 70 minutos por jogo, ele é colocado no mesmo balaio de Márcio Antuono e Arda Güler, dentro do clube que ele decidiu 2 Champions Leagues. Então, não existe mais confiança em relação a Vinícius Júnior em lugar nenhum. Ele precisa ir para algum lugar que devolva isso a ele. E só assim ele vai ter condição de fazer uma grande Copa do Mundo. E precisa, sim, ir para ontem mesmo. Se não acontecer, não vai acontecer grande Copa do Mundo. Se não acontecer grande Copa do Mundo, não tem reviravolta na carreira. E qual é a chance dele pedir para sair do Real Madrid numa janela de inverno? Conhecendo o jogador Vinícius Júnior, que sempre tenta ter o máximo de respeito possível com as pessoas que estão em volta dele. Não estou falando dos rivais, não. Estou falando das pessoas que estão em volta dele. Vira amigo de todo mundo, vira brother do cara que falou para não tocarem a bola para ele, enfim, é conivente com a sabotagem de Mbappé, nítida e clara. Cara, ele é o melhor amigo do Mbappé no clube, parece. Ele posta todos os gols do Mbappé. E talvez o Mbappé seja uma ótima pessoa mesmo e muito legal com ele. Mas é o ambiente maior, é o que acontece por trás, é o que usam o Mbappé como anti-Vini. Quem acredita nisso, gente? Quem acredita nisso? Pelo amor de Deus, o Mbappé claramente odeia o Vini. E agora José para Vinícius Júnior. Excelente, Luiz. Alguém recite o poema e agora José aqui pra gente? Recite você, tu que pegou a referência. Pesquisa aí enquanto isso. Aí eu falo, pô, Vini tem que ir pra Arábia. Chega de futebol europeu. Na Arábia ele não recupera confiança, ele perde mais confiança ainda. Na Arábia, não só ele perde mais confiança, como ele vai ser completamente castrado, cara. Vai ser completamente castrado. Assim, o contrário da liberdade é a impotência, tá? Então, assim, velho, não adianta. Ele tem que ir para pro lugar. E a liberdade é a capacidade que o cara tem de fazer dano nas outras pessoas. Isso é liberdade. E aí, o cara tem que ir para um lugar onde ele vai bater nos outros, irmão. Ele tem que ir para esse lugar. Agora, onde vai ser? Na Europa não parece que vai ter. É difícil achar um lugar. É difícil achar, é difícil. Um lugar que ele cairia muito bem é o Liverpool. Mas não vai. Não é o caráter do time dele. Não tem a ver. No Bayern, na Alemanha, vai fazer o quê na Alemanha? Na Alemanha de jeito nenhum. Ninguém aceita ele. Entendeu? O problema é esse, cara. O problema do jogador brasileiro na Europa é que ele não é aceito mais. Entendeu? Não é aceito mais. Né? Em algum momento, o jogador brasileiro na Europa era, como exemplo, o Djalminha, que vai para um Deportivo La Coruña e engata dois espanhóis, tá? Com o Deportivo La Coruña. Imagina isso para uma cidade de 250 mil habitantes, que é La Coruña. Então, assim, o brasileiro na Europa, em algum momento, foi isso, tá? Em algum momento foi isso. Não sei se vocês lembram, se vocês sabem disso. Eu não lembro, mas eu sei disso. Em algum momento,
Você contratava um brasileiro como... Não, vou contratar um brasileiro aqui para... Cara, tô até lendo um livro aqui sobre, enfim, futebol brasileiro no geral, e aí o cara falando... E um cara na Faroe falando sobre o jogador brasileiro. Cara... falar o título do livro não tem cabimento. Cara, até por acaso eu esqueci o livro. É Brasil, enfim, no campo, enfim, depois eu vejo. Até de um escritor inglês. Aí ele foi entrevistar um cara nas Ilhas Faroe, um cara que, por acaso, no time dele tinha recebido brasileiros, e ele fala que a grande diferença não é questão de técnica, né? Não é isso. É o ânimo que o cara coloca na coisa. Entendeu? O jogador brasileiro já foi isso em algum momento. Hoje em dia está completamente castrado. E vai continuar. E castraram o maior jogador brasileiro. Tá? E, possivelmente, o melhor jogador do mundo em algum momento. Nesses 3 últimos anos aí. Se a gente for pegar 3 últimos anos, quem foi melhor que o Vini? Ninguém. Ninguém. No recorte de 3, fizeram a proeza de castrar o melhor jogador do mundo. Porque ele é brasileiro. Porque se fosse francês, nunca aconteceria. Né? Então, assim, vamos ver. Cara, aonde ele vai poder. E, assim, se a grande questão do jogador hoje, essa batalha de narrativa mesmo, entre da mídia, de tudo que se vende sobre futebol contra esse tipo de jogador, tanto em campo quanto em personalidade, que é só você ver o que está acontecendo com o Yamal, o brasileiro não lida. É o grande alvo disso, é quem apanha e é quem não se recupera, é quem tem tudo sugado dele. E porque o Yamal apanha, mas ele vai ter a confiança, vai ter o respaldo de ser o segundo melhor jogador do mundo com 18 anos, de ter ganhado 2 prêmios Copa. Não, tô falando na bola de ouro, que ele foi o segundo hoje. Ele pode sucumbir e ficar ali no que não vai acontecer por causa desse prêmio. E ficar no califado dele. Não por causa desse prêmio, mas já pensando no futuro dele. E ficar ali no califado dele, e é isso. Mas ele vai ter... Porque, assim, repressão não é alguém te dizendo não. Mas é tudo que joga para cima de você que te impede de fazer algo. E, cara, é justamente isso que fazem com o brasileiro. Claro que você tem Yamal sofrendo isso, outro tipo de jogador sofrendo isso, mas a quem não é dada a possibilidade de reverter e de ser algo além, é justamente o tipo que é o Vini Júnior. E aí é o cenário de niilismo. Porra, não vai a lugar nenhum. É a sensação de impotência mesmo que vai acontecer? Quem que vai lidar? A força interna do cara, exatamente. Que é o fim de Vinícius Júnior. Davi. Bom, eu acho que no Brasil, por exemplo, pelo menos na minha cidade, o pessoal lá tem um mau costume de morrer. As pessoas lá, inclusive eu andei falando aqui com vocês que eu vou para minha cidade do interior e parece que nada muda. O céu é o mesmo, o lixo na esquina é o mesmo, a calçada é a mesma, as pessoas são a mesma, a não ser o fato de que as pessoas morrem lá. E aí eu conto o tempo a partir da morte das pessoas. Então, fulano de tal morreu em 2019, mas 2019 e 2025 é a mesma coisa lá na minha cidade. 2005 e 2020 é a mesma coisa, a não ser as mortes, né? Então a gente tem um mau costume de morrer aqui no Brasil muito cedo, inclusive, e pior do que a morte é você não ter a possibilidade de viver, né? Eu acho que no caso do Vini, não sei se eu diria morte, né? Mas é essa negação da vida, negação da potência que ele tem, negação de todas as possibilidades, negação de vida, negação de possibilidade mesmo. Então, é isso que eles fazem. O que o Chicó falou é isso, né? É você ser... de repente, as suas possibilidades diminuem cada vez mais. Até que não sobra muita coisa. Né? Até que você vai ter que ficar com a Virgínia. Aí é porque eu... Não, e é justamente porque é o que o Fred falou, o diferencial do brasileiro é o ânimo. Não é só a técnica, é o ânimo. E quando você tira essa possibilidade, o que sobra? Técnica, muita gente tem. Mas se você tira o ânimo, se a negação, se realmente o diferencial do brasileiro era a vida, era da vida, e se você nega a vida,
Aí, cara, aí acabou. Aí não existe mais. O Vinícius Júnior precisou fazer tudo e mesmo assim não adiantou no único Não, lugar que era para adiantar, que era cara, no Real Madrid. a gente falou isso aqui uma vez, não sei se todo O mundo aqui Vinícius Júnior lembra conseguiu disso. transformar até o Real Madrid em posicional, né? No final das contas, é isso. Não, é outra coisa. A gente falou isso aqui uma vez. O Vinícius Júnior faz uma peneira todo jogo. Né? Exatamente. É uma peneira todo jogo. Essa é a definitiva. Só que agora deve ter um problema, porque antigamente Faz ele uma realmente peneira faz todo uma jogo. peneira todo jogo. Antigamente realmente ele faz a peneira todo jogo. E naquele dia que a gente falou isso, a gente falou também muito no sentido dele ter que se provar até, né, pro próprio torcedor e tal. Mas repara, antigamente ele fazia uma peneira todo jogo. Ele tinha que se provar todo jogo. Agora não tem mais se provar. Não tem peneira. Não Tem nem peneira. Não tem Ele já peneira. reprovou. Ele já reprovou, sim, e ele não tem possibilidade de se mostrar. Ele não tem possibilidade de provar ao mundo que está todo mundo errado. Ele não tem mais isso. Ele está lá, parado, na ponta, esperando a bola chegar para ele. Cara, a vida com o Vinícius Júnior É isso, é o Vinícius Júnior hoje. tá sendo aquele professor que te bombou de possibilidade. sacanagem. É o professor que te bombou de sacanagem. Tu fez uma prova igual a do colega, e aí na hora de dar a nota o professor falou, mas aqui, ó, aqui não foi, aqui não deu. E aí você bombou de sacanagem. A vida tá assim com o Vinícius Júnior. Assim, lógico, né, gente? O cara é milionário. O cara é isso e aquilo. Mas vamos botar o personagem dentro de sua narrativa, né? O Vinícius Júnior é um jogador de futebol do primeiro escalão. Dentro desse universo, a vida é um professor que bombou o Vinícius de sacanagem. De sacanagem. E rindo, assim, e se fazendo, no maior cinismo do mundo. É isso que tá sendo. Cara, as falas do Xabi Alonso, a postura do Xabi Alonso, dando tapinha nas costas dele no banco de reserva, é assim. Cara, O que tem uma motiva coisa o que me Xabi dá Alonso a raiva, fazer que me isso? irrita, sabe o que é? É que é transformar ou tratar o muito bom, tratar o genial como bom. Isso me dá raiva. É assim, é você fingir que a pessoa não é tão, sabe, que ela não é tão bom assim, que ela não é tão boa, digamos assim. E aí qualquer pessoa minimamente boa é igual a ela. Então, se o Vinícius Júnior é só um bom atacante, então qualquer Márcio Antônio também jogador é. bom lá vai substituir ele começa a ser tratado como qualquer outro. Porque, na verdade, isso é uma falha. Isso é uma falha de caráter. Você tratar o muito bom como bom já é um erro. Então, assim, é complicado, cara. A gente, o correto da vida é você colocar as coisas no seu lugar. O gênio é gênio, o muito bom é muito bom, o bom é bom, o craque é craque. Porque senão o Vinícius Júnior é bom. Não, ele não é bom. Bom é, sei lá, bom é o Ryan. Ryan é bom. O Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo em 3 anos. Essa é a questão. E até porque a narrativa, a crítica vai falar que o Vinícius é ruim tecnicamente, que o Vinícius não é decisivo, ou que o Yamal é vagabundo, que o Yamal não sei o quê. Essa crítica não quer ver o grande problema do cara que vai receber essa crítica é a partir do momento que ele ouve ela, ele quer se sujeitar. Porque a crítica, no fim, quem tá falando isso para ele não quer que ele supostamente deixe de ser vagabundo, que o Yamal deixe de chamar anões para a festa, mas quer que ele acabe. Se o Yamal deixar de chamar anões para as festas e se tornar um garoto exemplar, não vai mudar nada, porque a questão não é com o Vinícius, não é as supostas críticas ao jogo dele. Assim como com o Yamal, não é a vida dele extracampo, é que ele acabe. Querem que acabe, e independente do que ele fizer, de se sujeitar, e se ele for lá e mostrar pro cara que tá ali, fala, não, eu não sou isso. Foda-se, a questão não é essa. A questão é que acabe mesmo, que tipo acabe, e o Vini acabou ficando nisso, ele ficou preso nisso. Ele, pô, não importa o que ele fizer, não importa se ele começar o Xabi tá tirando ele do jogo porque ele não pressiona. Não acho, mas não adianta ele começar a pressionar pra caralho. Não vai mudar. É justamente essa questão. A crítica é pro fim desses caras, é pro fim do Vinícius, é pro fim desse jogador.
e não para que ele supostamente, como se isso fosse melhora, mas que ele supostamente melhore. Se o Vinícius começar a pressionar, vão achar outra coisa para falar dele. Se ele começar a jogar bem na seleção, vão achar outra coisa para falar dele. Só se ele ganhar muito e romper completamente essa barreira num nível extraordinário. Mas o problema é justamente justamente querer o fim dele. E não importa o que ele vai fazer. A narrativa que é o fim dele. O problema não são só os críticos, né? São os moderados e os atores do jogo que O problema é o não neoliberal, tão, né? O problema é o neoliberal, Davi. O problema é o neoliberal. que não estão interessados em entender o porquê da queda. Porque para eles a queda é Vinícius voltou ao normal. O tal do moderado tá sempre errado, né, cara? É incrível, é incrível. O cara que quer ser o meio termo, que não quer cair nos extremismos, ele vai errar, cara. A verdade está nos extremos. Acabou. Não é só que ele vai errar, como a gente está sempre falando aqui, ele vai errar no momento mais importante. Na hora que é para salvar o filho, exatamente. Porque, entendeu? Cara, é muito fácil você ser comedido o tempo todo e muito equilibrado o tempo todo, né? Mas, cara, a vida exige situações, assim, atitudes extremas. Sempre vai exigir. É ali que ela prova as pessoas, né? E ali a galerinha equilibrada é uma galerinha chata. Aí o Xabi Alonso vai lá e vai falar que ele precisa dar mérito e minutagem para Mastantoni e Brahim Dias. Absolutamente nada. Agora eu quero motivar o Brahim Dias. Ele precisa motivar o Brahim Dias. Agora eu quero muito, assim, é uma pena que o Henrique esteja machucado, mas eu quero muito ver quando o Henrique voltar, se isso continua sendo uma questão. Claro que não vai, mas quero muito ver. O Henrique vai jogar? Ele vai participar da rotação? Igual o Gonzalo Garcia? Ele vai ter a mesma minutagem que o Mastantoni? Porque, pô, e esse discurso costuma dar muita bola para hierarquia, para o trabalho. O Henrique ficou um ano lá, não quis sair, não fez nenhuma... Ficou um ano sem jogar direito, não quis sair. Foi um artilheiro da Copa do Rei, jogou muito bem toda vez que entrou. Vamos ver. O Mastantoni chegou agora. O Brahim pelo qualquer mérito. O Brahim em algum momento quis sair, foi emprestado, saiu, voltou. Vamos ver se quando o Henrique voltar, estiver disposto, ele vai ter chance? Ele vai participar da rotação? Ele vai participar do mérito? Não vai. Essa é a questão. A questão é o tipo. A questão é, esse cara quer que a profecia dele se realize. Ele falou, esse tipo de jogador vai acabar e precisa acabar. Foda-se o que esse jogador fizer. Foda-se esse jogador virar comportado, pressionar, o caralho. Foda-se. Ele quer que ele acabe. A grande mudança real da coisa é a seguinte: o jogador hoje realmente o jogador foi muito mais castrado, né? A grande realidade é que nos anos 90, nos anos 2000, quem manda no time é o jogador. Quem manda no time é o jogador. De alguma forma, quem manda. Hoje em dia, o cara ele não tem como tomar mais essas liberdades. Não existe mais isso. Talvez, assim, outro, nem sei se um ou outro, né? Talvez o Mbappé. Que é o mesmo discurso do mérito. O fato do bater de frente do jogador ter acabado é alinhadíssimo com o discurso do mérito. Alinhadíssimo. Esse discurso tomou conta da visão do público com o futebol. Não existe enfrentamento de hierarquia no futebol. Hoje é algo fora da realidade. E por que tem que ser assim? Sendo que o jogador é o maior ator do jogo, né? É o maior ativo de qualquer clube. É o próprio jogador. Então, assim, mas na verdade não é, né? No final das contas não é. Porque o que importa é o trabalho do treinador, Fred. Não, mas, cara, para além disso, então assim, imagina o que a gente está pensando aqui. O Vini, se você for fazer um pequeno exercício aí de observação, o Vini não tem nem para onde ir. Porque ele não chegaria em lugar nenhum no patamar que ele deveria chegar. Entendeu? Cara, eu acho que na Juventus... Ele não chega... Não, que Juventus, não chega. O problema da Juventus é o racismo. Se não fosse isso... Mas o problema é fundamentalmente esse. Assim, não só, mas é bastante esse também. Então, assim... sabe? Cara, em algum momento a chuteira do R10 era mais importante do que, sei lá, a mídia, o Pepe Confidencial. Entendeu? Em algum momento, a chuteira do R10 era mais importante que o Pepe Confidencial. Hoje em dia, velho, sabe?
Hoje em dia é o Pepe Surgiu. confidencial. Aí surgiu, aí daqui a pouco, mas também, sabe, se você estiver incomodando, eu descarto, jogo fora e tá tudo certo, sabe? Então, assim, acabou. A era do jogador acabou. Essa é a grande coisa. Eu acho que é isso, né? A era do jogador acabou. Mas é uma coisa que a gente já sabe, né, gente? Isso aqui, a gente já falou disso, é a era dos treinadores, é a era das ideias, né? Das grandes ideias de jogo, dos esquemas de jogo, e pouco importa o que o jogador faz. É o jogador que cumpre ele é só uma posição, ele não é mais um jogador, ele é uma função, ele é uma posição, ele está alienado do jogo, enfim. São muitas as formas da gente poder falar sobre isso. A gente fez muita alusão a muita coisa aqui já sobre isso. O achatamento do jogador, a planificação do jogador, a alienação, seja o que for. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora, com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto, que fuja ao galope, você marcha, José. José para onde? Então, assim... José para onde? José e para outra onde? coisa, se você morresse, mas você não morre. A questão do Vini é esse, ele não vai acabar amanhã. Cara, essa é a O definitiva. pior de tudo, sabe por quê? Se o Vini sofresse uma contusão e quebrasse a perna e nunca mais jogasse bola, a gente ia estar aqui, ó, o Vini, o grande jogador de futebol que foi, e sei lá o quê, uma grande tragédia, uma grande história. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai desvivendo aos poucos. Ele vai desvivendo aos poucos e o técnico vai colocar ele num banco um dia, vai colocar... E você vê que aos pouquinhos, né? O Xabi Alonso começa a colocar ele no banco de vez em quando, porque tem que dar um minuto. Daqui a pouco ele vira reserva, daqui a pouco ele vai para um time menor. E nesse time menor ele vai ter um técnico pior ainda. E não vai jogar tanta bola mais. E vai acontecer isso. Ele vai indo embora. O ponto é esse, né? Tem um sumidouro ali no futebol. Tem um ralo no futebol europeu. Que é o que realmente te descredibiliza enquanto jogador. Sim. É humilhação, né? Mas humilhação é não morrer. Por o motivo mofo, cara. É o mofo. Por motivo o Neymar não morre. O Neymar tá aí aparecendo, apanhando, morrendo um pouquinho. Motivos diferentes, mas isso é humilhação. É você não morrer, é você ficar na frente de todo mundo, é o sonho que você tá pelado na frente de todo mundo e você não acorda. É isso. A cruz romana. É a cruz romana, ficar 2 dias agoniando na cruz romana, entendeu? Pelado, nu, na frente de todo mundo, e você não morre. Você morre asfixiado, inclusive. A crucificação, o crucificado morre por um problema respiratório, pra você ter ideia. É isso. A pessoa vai sugando a vida ali, vai humilhando, vai tirando. E o cara é duro, né? Mas você é duro, José. Esse é que é o seu problema. É isso, né? Matar asfixiado, né? Asfixiar o cara. É o que tá acontecendo com o Vinícius Júnior. Ele tá sendo asfixiado no Real Madrid. Tá sendo asfixiado. Mas tem um personagem nessa história. E não é o Rodrigo. Não vou falar do Rodrigo, porque aí eu acho uma sacanagem acusativa. Mas o Xabi Alonso. Né? O que é o Xabi Alonso? Porque é um jovem treinador, a gente ainda não viu exatamente ele dando as caras, ele lá no Bayern dele era outro assunto, não é time grande, não se trata da mesma coisa. Mas quem que é esse Xabi Alonso que está se mostrando?
que ele quer, qual que é a intenção dele nessa história toda. Isso que é difícil de perceber por enquanto. Xabi Alonso é vil? Xabi Alonso é objetivo? É um moderado? Eu acho que ele é um moderado. Qual que é a questão do Xabi Alonso, Fred? Tu que tá fazendo essa cara de óbvio. Quer mais vileza do que moderação? Quer mais vileza do que moderação? Tipo assim, você tá de frente pro crime. Vamos ser moderado aqui. Tá ali o cara... Tá lá o corpo estendido no chão. Aí você vai olhar naquela esposa e falar, não, vamos ser moderado aqui. Então a menina sendo abusada na sua frente. Vamos ser moderado, galera. Vamos ser moderado aqui. Peraí. Não, peraí. Peraí, democracia liberal. Não, calma aí também. Aí, peraí, né? Então, assim, a grande questão é toda essa. Então, é da coisa mais vil do mundo é ser assim. Se fosse Van Gaal, que alguém até perguntou assim, cadê quem perguntou aí? Não sei, não vou achar. O Van Gaal, ele é vilão. O Van Gaal é vilão. Ele é claro, eu acho que você vai concordar comigo que não foram 2 ou 3 vilões que você olhou num filme e se apaixonou pelo vilão. Não foram nem 2 nem 3, provavelmente, se você viu algum filme na vida. Meu amigo, que eu não sei quem é, então tô falando assim, não, né, de puto, mas porque, né? Mas, enfim. Então, o Van Gaal, ele tem uma humanidade que o Xabi Alonso não tem, cara. O Xabi Alonso não tem. E tô falando do Van Gaal, que é o pior dos piores. Mas, assim, é preferível esse cara. E esse cara mantém as coisas acontecendo de uma maneira muito mais justa, muito mais palatável, muito mais humana do que o Xabi Alonso. O Xabi Alonso é muito mais inimigo do que o Van Gaal. Assim como é o Guardiola. Muito mais inimigo. Tem outros que são mais inimigos até que o Guardiola, mas assim, o problema do Guardiola é todo esse, gente. O problema do jogo de posição, dessa galera toda, é todo esse. Porque eles vão fazer isso. Eles vão chegar nessa hora e vão fazer exatamente isso que o Xabi Alonso está fazendo com o Vinícius Júnior. Entendeu? Como o Guardiola fez com o Yacho Rei. E a gente nem sabe por quê, né? Mas enfim, é isso, cara. A gente finge que não sabe por quê. Vamos deixar assim. Então, cara, porque funciona assim, cara. Funciona assim. Então, ele é muito mais gente do que o malditinho ali, entendeu? Você reprimir, controlar alguém, a pior forma não é você chegar para falar, não, você não, é você provocar um negociozinho, provocar um sentimentozinho, ir podando ele aos poucos, e, cara, o Vinícius, e não só com o Xabi Alonso, mas todo futebol hoje, né? É muito mais sobre tudo que se provoca ao redor do que alguém falando, não. O Van Gaal é o escrachadão, é caricato. Ele vai lá e não, o Riquelme não vai jogar porque ele não fica entre linhas. Não é assim que está acontecendo a coisa. Não é mais honesto, né? Não é que o Cherki não joga. Não é que o Grealish não joga. É que ele joga, mas ele vai ali, ele vai para a pontinha, ele não vai. Você vai podando, vai ao redor, você vai comendo ao redor do cara, você vai provocando, daí o discurso vai ali, vai provocando, vai fazendo com que as pessoas cada vez mais comprem um tipo de ideia, um tipo de coisa que elimina esse cara. Então, o Van Gaal é escrachado. E não só isso, né? E não só isso, ele faz questão de queimar com os outros. Perfeito. Para depois, na hora que você acusar o que está sendo feito, você é chamado de extremista. Exatamente. Ele queima com os outros. Você é o extremista. Por isso que eu falo assim para vocês acham que eu estou brincando, esse negócio de jogo de posição aí, essa galera toda aí, esse networking todo aí, que é isso? Que é isso, sabe? Que é isso? Então, assim, os caras tomaram de assalto o futebol de uma maneira que talvez as pessoas não percebam. Mas isso nunca se deu assim. Em algum momento, assim, o camisa 10 não existe mais. Isso aí, como já foi provado por A mais B, que isso existe desde que o mundo é mundo. Estão falando sobre isso desde que o mundo é mundo. Em 1880 já se falava disso. Agora, o fato novo não é não ter mais os camisa 10, não é não ter mais... Não é isso. Não é esse o fato novo. É essa forma de gestão, é essa forma de comunicação que esses caras têm. E, claro, backed by Qatar, backed by Saudi Arabia, entendeu? É total isso, velho. Porque se fosse financiamento da coisa
fosse o financiamento normal, como sempre aconteceu, de futebol e tal, a coisa rolaria de outra forma. Até Agora, porque mercadologicamente faz sentido. Faz sentido você ser assim mercadologicamente. Você pode trocar quem você quiser, a hora que você quiser, e até é interessante fazer o interesse é rodar. justamente esse. O interesse é justamente esse, é a troca. Né? O interesse é fazer ficar rodando. O valor é transferido, né? Então, assim, é isso. No, Guardiola, gente, não sei se vocês aqui na live e tal, não sei o que, eu falo pra você. Guardiola é um fato novo muito grande e uma pedra no futebol de uma maneira que a galera não tá falando. Não tá falando. Não é o jogo, não é a tática. Não é isso. Não é isso. Isso aí é o detalhe. Isso é o detalhe. A pedra que ele coloca no futebol é outra. Entendeu? Então, assim. Sim, perfeito. Pois é. Aí, enfim, algo a dizer sobre esse tema, além disso? Não, cara, só rapidinho, só para, assim, perdoem minha vagabundagem, não vagabundagem, tô fazendo coisa pra caralho, mas de não ter, pelo menos falado do caso ali do Cauê Furquim, do Grupo City, mas esse fim do Fred é importante pra caralho. Mercadologicamente faz sentido, financeiramente faz sentido esse discurso. Você precisa fazer o capital rodar, você precisa fazer girar, e tudo isso também leva a uma forma de pensar, leva a uma forma de tratar o jogador como um ativo, e tudo do futebol como esse. Então, no fim vai retornar ao mercado. Mas, e também, obrigado pela Pio, mas se atenham a isso. Quem aí, os nossos contribuidores, pensem nisso, pensem em escrever sobre. Um dia eu vou, mas pensem em escrever sobre, porque é isso. A gente precisa falar disso, a gente precisa falar de mercado. Perfeito. Chat. Vinícius seria recebido como um rei em Nápoles, o único lugar da Europa que ainda se chama futebol, fato. Mas o Nápoles é pequeno para ele. Por que eu falo de Juventus? Porque é o gigante que está adormecido e tem muito tempo que não incomoda ninguém, cara. A Juventus não incomoda ninguém, tem o quê? 10 anos que a Juventus... Não, mentira. Com o papaizão ela incomodava. Mas desde que o Cristiano Ronaldo saiu, a Juventus não incomoda mais ninguém. Tá precisando chegar alguém que incomode. O Yildiz não é o cara que incomoda, ele é o cara que é valorizado. Tá faltando o cara que incomoda, né? Que seria o Vinícius ou o Endrick. São os caras que incomodam, né? Por isso eu falo muito em Juventus. Um precisa do outro. O que o Vinícius ia ser odiado na Itália, se fosse o craque da Juventus, ou o Endrick, puta merda. Ia chegar em competição europeia, ia disputar, por isso que eu falo em Juventus. Tá faltando Juventus na cena aí. Tá faltando Juventus. Por isso eu falo Juventus. Agora o United acabou, cara. O United acabou. É outro, mas isso aí não tem salvação. Seria, tipo assim, fechar o caixão do Vinícius é o United, cara. Seria fechar o caixão. Mas, porra, falamos bem, hein, do tema. Falamos bem. Foi papo de meia hora aí de Vinícius Júnior e derivados. É o tema do futebol hoje, velho. É o tema do futebol hoje. O Vini tá apanhando, mas ele é aqui, ele é o objeto, porque não é contra o Vini, claro que é contra o Vini, mas a questão não é só o indivíduo Vini, é o futebol hoje, cara, é ideologia, tá ligado? É tudo isso aí que o Vini tá sofrendo. É ideologia